Tudo bom? Vocês estão me ouvindo? Dá pra ouvir bem? Eu vou... Eu só tô agora... Vocês sabem que eu tava estudando. Tudo bom? Vocês estão conseguindo me ouvir? Só me ajuda aqui pra eu poder... Então? Oi, Fernando! Tudo bom? Como que você está? Bom, seja bem-vindo à minha live. Eu vou fazer uma live rapidinho agora, enquanto vocês almoçam, tá? Eu falei assim, quer saber? Eu, depois do treino, eu mereço uma água de coco geladinha com um gelinho, fazendo uma live que eu tanto amo pra vocês. Dá pra ouvir bem? Então tá ótimo. Que bom. Vocês sabem que sexta-feira, né? Eu vou fazer um evento desvendando a dependência emocional. E eu tava estudando sobre autoeficácia e a cegueira emocional. Você tá fazendo almoço ainda? Então tá bom. Então vamos fazendo o almoço aí e vão me ouvindo. No processo de autoeficácia, o que é autoeficácia, né? A gente se dá conta que a gente consegue fazer as coisas, né? E muitas vezes vocês fazem 50 mil coisas, né? Nós fazemos, enfrentamos coisas muito difíceis que a gente achou que nem ia dar conta. E de repente, diante das emoções ou em relacionamentos, a gente paralisa. E é incrível como a gente esquece de tudo que a gente já superou em algum nível, em algum momento, sabe? E por que isso é tão... Por que acontece isso? Porque nós não temos autodomínio sobre as nossas emoções. Então é algo que eu vou falar e vou explicar por que a gente não tem noção disso. Por que muitas vezes nós não temos... e isso mexe com a gente, né? A gente quer tomar atitude, a gente sabe lá no fundo que tem competência para isso, que isso nos tornaria muito mais felizes, mas nós não conseguimos dar o passo. E por que isso acontece, né? Quem estiver comigo lá dia 18, amanhã, amanhã é o grande dia, né? Eu tô muito ansiosa, ansiosa não, sabia? Eu tô animada, tô tranquila, porque eu vou falar uma coisa que faz o meu coração vibrar, que mudou a vida de muitas pessoas, né? Quanto tempo, Ana Paula? Mas que tema dessa live, hein? Yara! Quanto tempo! Mas olha só, viu? Te guardo no coração. Pois é, Yara. Mas é que um tema, inclusive você sabe disso, né? A Yara... Não fique preocupada, não vou te expor, mas ela conviveu comigo num período em que parte da minha própria dependência emocional foi descoberta, né? Através de grupo terapêutico. Então, a dependência emocional, ela te cega, e inclusive, até mesmo quando você está buscando, né, ajuda terapêutica, mas quando você se livra dela, você conquista muito mais, inclusive, do que um dia você desejou, né? Então, que prazer te ver aqui, Yara, e me fez lembrar de um processo muito bonito para mim. Então, amanhã, Lourdes, estaremos juntas, né? Falando sobre dependência emocional de uma forma como você nunca viu, porque é uma forma, né, que eu também demorei muito tempo para pesquisar, encontrar e entender, inclusive, né, um protocolo que me tirasse da prisão da dependência emocional, porque é exatamente isso, né? É uma prisão. Gente, desculpa, eu tô muito metida, mas o César Menotti está na minha live. Desculpa, 1 minuto de silêncio, que fique registrado. Alguém, por favor, pode dar um print pra mim? Porque eu sou fã, né? Juro, eu estou emocionada. César Menotti, um beijo. Ele já até vazou daqui, né? Ele deu aquela entrada, né? Tipo assim, meu Deus, quem que é essa louca, né? Eu acabei que sair do treino e veio fazer live. Eu sou a psicóloga maluca, mas que com muito carinho, né?
com muito carinho, venho entregar aqui o melhor para vocês. Nossa, hoje pessoas ilustres na minha live, né? Cíntia, César Menotti, Yara. Desculpa, gente, desculpa, mas era para eu fazer essa live, né? Bom, vamos lá. Mande a sua pergunta, aproveita, manda a sua pergunta. Eu vou ter o maior prazer em responder. Pode ser sobre dependência emocional, pode ser por uma outra questão, tá? Pode ser, por que você tá fazendo live essa hora, né? Tomando uma aguinha de coco, é porque eu acabei de entrar, acabei de sair do treino, tá bom? Vamos lá, mais uma pergunta que sempre... Bom, vocês não estão fazendo pergunta? Eu vou responder aqui algumas perguntas que sempre me mandam, tá? Inclusive um comentário muito engraçado. Dona Ana, casamento é igual colesterol. É difícil ter o bom e fácil ter o ruim. Ah, meu Deus, vocês são fogo, viu? Um dia você pode falar sobre síndrome da Salvadora? Posso falar já. Agora, quais os primeiros passos para quem quer sair da dependência emocional? Um abraço, França. Eu tenho costurando aí de Santos. Quais os primeiros passos para quem quer sair da dependência emocional? Eu fiz um vídeo esses dias, tá? Mas eu posso dar aqui para você. Primeira coisa, aceitar. Aceitar que você está doente. Por que você está doente? Porque a dependência emocional é um transtorno psicológico que faz com que você tenha, né, sono, apetite, várias questões físicas, inclusive, além de mentais e emocionais, abalados, tá? Então, tudo que gera esse tipo de transtorno, se você for olhar aí a própria definição, gera uma doença, tá? Então, assim, primeira coisa, aceitar que é uma doença, você precisa de tratamento. Iniciar o tratamento, e o tratamento é autoconhecimento. Só que você não busca autoconhecimento através... você pode até conseguir através de vídeos, né, de Googles da vida, mas você tem muito mais sucesso quando você tem ajuda especializada para isso. E o terceiro passo é ter autodomínio daquele conhecimento, daquele autoconhecimento que você passou a ter consciência. Aí, e nesse terceiro nível que as pessoas patinam, tá? Por quê? Porque da onde que vem esse autodomínio? Eu não consigo me dominar, né? Eu não consigo, porque qual que é o grande problema da dependência, né? Eu ter falta de controle e domínio sobre as minhas emoções e atitudes, tá bom? Então, nesse terceiro passo, inclusive, que é a grande chave, é o ponto de virada, que fez, inclusive, né, que eu transformasse a minha vida, inclusive que tenho contribuído com a vida de inúmeros consultorandos, tá bom? Beijo, Lourdes, beijo pra você também. Rapidinho aqui. Posso falar sobre síndrome de Salvadora? Se eu posso falar? Posso falar sobre a síndrome da Salvadora. A síndrome da Salvadora é o seguinte, aquelas pessoas, né, que atuam em energia feminina. Eu preciso falar assim, porque tem muitos homens que atuam em energia feminina, e que dentro dessa energia, ela precisa salvar o outro, porque isso faz com que ela valide algo que ela tem dentro dela, que é ser uma boa pessoa. E ela precisa fazer isso, inclusive, para ela validar esse dom. Quando ela valida esse dom, ela ganha poder. E sem perceber, ela passa a ser um algoz da relação. Ela passa a usar aquilo que ela fez, ou esse dom, porque ela continua fazendo inúmeras coisas, como arma de negociação. Então ela se torna uma vítima patológica e começa a atacar, dizendo: eu fiz tudo isso para você, eu fiz isso, eu fiz aquilo. E o que acontece? Mesmo ela sendo agredida, ela permanece nessa relação. Por quê? Porque ela dentro, né, com essa síndrome da Salvadora, ela fica esperando um dia que essa pessoa mude e que ela vá conseguir resgatar, tá? A síndrome da Salvadora, ela é muito comum, principalmente em pessoas, né, que na infância sofreram em algum nível abandono. Por quê? Porque daí elas fazem o quê? Elas tentam reencenar a cena. Então, dessa vez, eu vou ter o poder de resgatar, porque era isso que eu gostaria que fizessem comigo.
Isso nunca vai acontecer. Enquanto ela não cortar esse looping, né? Enquanto ela não trazer isso para consciência e entender que fazer isso só vai deixar ela cada vez mais doente, ela continua, aquele famoso, né? Ela continua se envolvendo com o dedo podre, né? Se envolvendo em relacionamentos caóticos, porque são os caóticos que entregam aquilo que ela precisa. O que ela precisa? Salvar uma pessoa. Ela não precisa salvar quem é bonzinho. Ela não precisa salvar quem tá bem emocionalmente, financeiramente. Ela precisa do traste, a traste, tá? E quando eu falo traste, eu tô usando aqui o termo que é chulo, mas é que é aquela situação assim, a pessoa é um traste com ela, mas ela continua ali, tá bom? Ana, você está em um novo relacionamento? Gente, isso é uma coisa que eu sempre mantenho em mistério, tá? Por questões pessoais, mas é um segredo. Ai, vocês são umas seguras. Como é que identifica se você é uma dependente emocional? Tem dificuldade de falar não. Vive sempre no vitimismo, coloca em primeiro lugar as coisas do outro, né? Os afazeres, tudo para o outro, procrastina demais todos os seus projetos. Você sabe que por mais que tenha sucesso na vida profissional, né? Não consegue ter controle sobre as suas próprias emoções, ou come demais, ou bebe demais, ou compra demais, tem uma necessidade da validação do outro, se importa demais com o que o outro fala, né? Todas essas características são características do dependente emocional. Não consegue dar passos, né, sem que o seu parceiro, ou a sua mãe, ou o seu chefe valide isso. Tem uma dificuldade muito grande em tomar decisão. Acredita, né, que as suas decisões nunca são acertadas e que, mesmo que no fundo, né, tem uma certa intuição em relação a uma demanda, não consegue superar, tá? Então, todas essas características são características da dependência emocional. Eu estava no CAPS, tive uma crise de choro e a psicóloga falou que eu estava chamando atenção. Sou transtorno de personalidade bipolar e transtorno de ansiedade. Sabe, absolutamente sinto muito por essa circunstância, né? Mas todos nós, preste muito bem atenção, todos nós em algum nível estamos chamando atenção para poder pedir socorro, para chamar atenção, porque nós queremos amor, né? É claro que naquele momento não era algo que você precisava ouvir, afinal de contas, tudo que você precisava era ser acolhida. Mas vamos aproveitar dessa laranja, né, e fazer um suco? Vamos aproveitar isso e vamos olhar para um outro viés, né? O que é que você precisa, né? Se você está pedindo e chamando atenção, isso pode ser, né? O que é que de alguma forma te falta? Eu sei que lidar com as emoções em altos e baixos é horrível. Você queria, né, ter forças para isso e você não tem. Mas será que não existe coisas muito legais ao seu redor com a qual você também não esteja dando atenção? E por fim, receba o meu amor e o meu carinho. Receba mesmo, receba agora. Porque às vezes a gente perde tanto crédito nas pessoas que quando as pessoas falam, as pessoas entregam, a gente diz assim, tá fazendo isso porque eu pedi. Então nesse momento, né, receba o meu carinho, receba a minha atenção. Porque no fundo também, todos nós queremos atenção. Eu fico aqui, eu abro isso aqui, fazer uma live. Eu sempre fiz com live com 10 pessoas, 20 pessoas. Mas é óbvio que eu fico atenta para saber se tem mais pessoas. Todos nós queremos, né? Não foi a atitude mais acertada naquele momento. Mas vamos pegar isso, vamos trazer isso pro lado bom. O que está faltando? Olhe com carinho para isso, né? Eu tenho certeza que quando você aceitar que o que falta, você vai entender que pode ser que você já até tenha ou tenha conquistado, mas não estava atenta para isso, tá bom?
Tem dicas para sair da síndrome da salvadora? Tenho. Participar do meu evento amanhã às 20 horas, online, gratuito, né? Desvendando a dependência emocional. Por quê? Porque a síndrome da salvadora não é uma pessoa dependente. Ela depende de circunstâncias, né? Depende das emoções do outro. Ela precisa conquistar a autonomia, ela precisa conquistar amor próprio, ela precisa conquistar a independência emocional, tá? Então você para o que você está fazendo, você vai lá no link na minha bio agora e faz a sua inscrição, tá? Essa síndrome acontece na relação entre amigos? Demais, demais. Essa síndrome acontece na relação entre amigos, funcionários, chefe empregado, tá bom? Acabei de descobrir que sou dependente emocional com todas as suas informações. Então você precisa participar amanhã. Pega a sua taça, né, sua água de coco, seu gelinho. O happy hour vai ser comigo amanhã, tá? Às 20 horas. Você, pelo amor de Deus, gente, é pouco tempo para você tirar um atraso, né, de decisões de uma vida de muito sofrimento e que muita coisa pode fazer sentido em poucos minutos, tá? Então se dê isso. Você vai lá, entra no link da bio e se inscreve. Eu tenho uma dependência do meu marido e também da família dele muito grande. Por que isso acontece? Estou tomar uma decisão e eu nunca tive tanta dificuldade. Amanda, vai lá, senão eu vou ficar repetitiva, sabe? Vai lá no DDE e eu vou explicar por que isso acontece. Mas existe um combo, tá? Isso eu não vou falar lá porque não vai dar tempo. Mas rapidinho aqui, ó. Existe um combo, tem um vídeo aqui meu que fala sobre isso. Que ele é desastroso. Que é um combo o quê? Prazer imediato com uma falsa sensação de segurança, tá? Por que falsa? Já vou explicar. Imediatamente, né, você tem um sexo gostoso, você tem aquele passeio bom, você tem esses pontos, fazem com que você esqueça toda humilhação, assédio moral, né, traições, porque esses momentos, inclusive, né, porque eles estão dentro de um seio familiar, algo que você tanto sonhou, eles abocanham todas as coisas ruins. Esse é um fator. O outro fator que forma o combo perigoso é o seguinte, a falsa sensação de segurança. O que é essa falsa sensação de segurança? Você estar num núcleo familiar pela primeira vez na sua vida. Inclusive sendo acolhida pela família dele, né? Eles são complicados, dão ordens que são meio ruins, às vezes eles dizem umas coisas meio tortas, mas eles fazem isso porque me amam. E pela primeira vez eu me sinto inserida. Esse combo é fatal. Porque o que acontece? Isso gera coisas muito legais, mas você não consegue mais ser você mesmo. Você abandonou coisas que fazem sentido para você. Você sente numa prisão. Você, para pagar esse preço, você tem que escutar humilhações, você tem que ser traído, você tem que se submeter a determinadas coisas que você não gosta. Entende? Então esse combo te paralisa nessa circunstância. Tá? É por isso que você não consegue tomar essa decisão. Você tá atendendo, Yara? Eu ainda tô atendendo. E você tá em São Paulo? Como é que você está? Eu tô atendendo, Yara, só que eu tô com um problema, eu não tenho horário. E daí você vai falar assim, porque eu sei, né, Yara é desse jeitão. Ela vai dizer assim, como, Ana Paula? Você não tem horário? Você tá fazendo uma live meio-dia e meio, você tem horário. Mas daí eu aprendi uma coisa muito importante. Para eu poder entregar um atendimento de qualidade, eu preciso ter qualidade de vida. Preciso fazer coisas que fazem sentido para mim. Inclusive, quando eu me tornei independente emocional, eu aprendi a dizer não. Não adianta nada eu lotar a minha agenda em horários, né? Com muitas pessoas, porque isso tem, né? Tem fila de espera para isso. Mas eu pagar um preço para não dizer não para você e não ter tempo para estudar, porque eu preciso estudar, para não ter tempo com a minha filha, que faz meu coração vibrar, para poder treinar, que faz meu coração vibrar. E isso, né, você sabe que essa liberdade era algo que eu não tinha quando eu era dependente emocional. Então eu fazia de tudo, o tempo todo, para todos, ficava quase maluca e pagava um preço muito caro. Inclusive para escutar, né, que eu não fazia o suficiente, tá? Então hoje eu até tenho
eu tenho muito mais liberdade hoje para viver a minha história, mas óbvio, né? Para isso eu precisei dar colocar algumas prioridades. E uma das prioridades é o próprio curso, né? As mentorias que eu dou, tá bom? E, óbvio, né, justamente por não ter tempo e poder contribuir com o maior número de pessoas, é que eu fiz o DDE, Desvendando a Dependência Emocional, que vai acontecer amanhã, às 20 horas, tá? E a inscrição tá aqui no link da bio. Ai, meu Deus, eu tô atrasada, né? Calma aí, eu vou lá pro final. Eu vou lá no final e daí volto, tá? Que bom que você tá aprendendo a dizer não. Ana, se eu te contar a quantidade de coisas que aconteceram na minha vida, eu vou precisar de umas 78 sessões. Então, bora! Adoro vocês, viu? Vocês são umas figuras. Umas figuras. Lindona, Deus abençoe por tudo. Mas sinto medo de ele ir atrás fazer algo como das outras vezes. Cadê? Já detectei que tem essa síndrome, já detectei que ele é narcisista, já aceitei tudo isso. Aceitei que ele é essa pessoa e não a que criei na dependência emocional. Agora eu quero fugir e correr, mas sinto medo de ele ir atrás fazer algo como das outras vezes. Aí é que tá, você não tem medo disso. Você tem medo de você não dar conta, porque das outras vezes você não deu conta. Gente, quem é meu consultorando, quem já teve práticas comigo sabe que nunca é o outro. É o que eu permito que o outro faça na minha vida. E as pessoas no começo ficam muito bravas comigo nesse processo, mas é porque ficam até elas colocarem em prática. Quando elas colocam em prática essa circunstância, elas começam a ver o quanto faz sentido realmente, gente, não é o outro. Sou eu que permito que o outro continue me aprisionando, tá? Deixa eu ver se ficou faltando mais uma aqui pra trás. Acho que não. Estou fazendo terapia depois de um fim de relacionamento de 12 anos e tem sido muito difícil, mesmo sabendo que o relacionamento não era bom e eu não estava feliz. Esse é o grande problema, Gisele, tá? Da dependência emocional. Você tá num processo horroroso, você tá numa relação horrorosa. E quando eu falo relação, é no trabalho, num contexto familiar caótico, mas você não consegue sair. E quando você sai, você sente falta. Você se arrepende, você fica mal, você acredita que você é o mal da história. Tá bom? Acha que cada um de nós temos um pouco de dependência emocional? Com certeza. Com certeza, tá? Por quê? Porque a gente não consegue ficar consciente o tempo todo, tá? Então, por exemplo, quando você cai de boca na comida, quando você cai de boca, quando você precisa afogar as mágoas em muito álcool, quando você precisa... quando você tem uma dificuldade muito grande em dizer não, quando você já está muito cansado e mesmo assim você se submete, para a gente poder estar o tempo todo, né, não dependente emocional, a gente precisa ser uma pessoa muito consciente. E para isso a gente requer o quê? Um pouquinho de silêncio, muito silêncio dos pensamentos, ser apenas observador, mas muitas vezes nós estamos cansados. Aí no cansaço a gente simplesmente o quê? Se entrega para a inconsciência coletiva, né? E tá todo mundo nessa inconsciência. O problema é o seguinte, tá? Tem pessoas que vivem essa dependência emocional na sua forma patológica. E daí quando a gente tá falando de forma patológica, a gente tá falando de doença. E o problema não é a doença, a dependência emocional. O problema são as comorbidades da dependência emocional. E essas comorbidades, vocês vão se assustar, né? Amanhã, quem estiver comigo, amanhã às 20 horas, horário de Brasília, para fazer sua inscrição, é só entrar aqui no link da bio, vocês vão se assustar com essas comorbidades. E por que isso precisa ser tratado imediatamente? É difícil aceitar, mas isso é verdade, quase tudo depende de nós mesmos. Dependência emocional tem a ver com rejeição? Também, mas não é só isso,
tá? Tem um elo muito direto com a rejeição. Então, assim, eu sou rejeitado e nesse processo de rejeição, né, eu preciso depois, mais pra frente, eu começo a entender que eu posso pagar preço para ser aceito. Inclusive, eu vou pagar qualquer preço para não viver com a sensação da rejeição. Então, eu passo a me submeter, né? Vocês já viram aquela... Quem já viveu isso, por exemplo, né? Sempre é super legal na escola, é super bacana, né? Faz de tudo para ser, né, a pessoa legal, mas nunca é o primeiro a ser escolhido pro jogo, pra turma. Já perceberam isso? Já perceberam isso? Pois é, essa pessoa ela nem percebe, mas essa alta disponibilidade faz com que ela reduza, olha só que maluco, ela reduza o seu valor no grupo. Então isso é típico de dependência. Dependente emocional faz muito isso na infância e ele continua fazendo isso na vida adulta. Ana, muito obrigada por falar a verdade. Me diz essa pergunta me fiz essa pergunta durante semanas. Será que é medo de falsa segurança ou medo dele mesmo? E você abriu meus olhos. Deus abençoe sempre. Amém, amém. Como lidar com uma pessoa narcisista? Vocês querem ainda lidar com uma pessoa narcisista? Cuidado, viu? Porque a pessoa narcisista, primeiro, se for um transtorno de personalidade, não tem cura, tá? O que ela precisa fazer é um processo terapêutico, mas a grande maioria, eu diria aí 99% dos narcisistas não vão aceitar que precisam de terapia, porque eles não têm problema nenhum, o problema é você. Né? Então, a melhor forma de lidar é você cuidando de você. E você sabe que uma pessoa que cuida de si mesma, tá? Ela nem se conecta com uma pessoa narcisista, sabe? Porque ela não se submete, ela não fica muito tempo nessa relação. Ela até tenta dar uma chance, né? Mas ela não fica muito tempo, não. Agora, se você tem muito amor ali envolvido, né? Muita paixão envolvida e você quer se permitir, tem que cuidar de você, tem que fazer uma boa higiene mental. Você precisa, e quando eu falo higiene mental, tire as vendas, tente vê-lo além daquilo das migalhas que a pessoa te entrega, tá bom? Depois de anos de terapia, eu reparei que quando o relacionamento tá numa paz, parece que pra mim perde a graça. Associei amor a desafio, a sofrimento. Faço terapia até hoje por vários motivos. Ah, Vanessa, mas olha só, amor, ele é sereno, sabe? Então o que tá faltando, eu não sei se o seu psicólogo falou isso, né? Mas tá faltando um amor perene, sereno pra você. Você talvez se ame, mas de uma forma muito eloquente, né? E essa eloquência, né? Esse pedido de desafio sempre... uma hora que vai te enlouquecer. A gente não consegue isso o tempo todo, né? Porque senão a gente enlouquece, literalmente. Né? Há muita beleza na serenidade, há muita beleza na construção, na passividade, né? Nas questões pacíficas da relação, né? O problema é que a gente vive, parece que o tempo todo a gente está precisando viver altas emoções e ser amado e ser idolatrado e estar o tempo todo no pedestal e sempre com o melhor. E daí você pode até me achar paradoxal, contraditório, dizendo assim, mas você não acabou de falar que é para eu me cuidar, para eu não ter uma relação com o narcisista, não perder meu tempo com isso? Não, eu falei o seguinte, eu falei que muitas vezes o narcisista te dá essa sensação, porque ele te coloca no pedestal, te dá um sexo maravilhoso, e você não consegue viver em paz. Você vive buscando essas efervescências. Qual o problema da paz, gente? Qual o problema do descomplicado? Qual o problema de você, literalmente, né? Enfim, ter paz. Né? Ana, sobre estar sempre disponível no trabalho, gostaria de saber se não veio o resto da pergunta. Tá fazendo sentido, gente? Fez sentido pra vocês? A Van perguntou assim, pai da minha filha é narcisista, com grau de psicopata, como devo proceder? Mas já foi diagnosticado? Porque às vezes é uma coisa que a gente faz o diagnóstico da nossa cabeça, tá? Procurando no Google, vendo vídeo. Tem isso diagnosticado? Agora, se tem diagnosticado,
como é que a gente lida, né, com isso? Você precisa ser, em exemplo, a melhor mãe que você pode ser. Porque ele é o pai, ele vai precisar ter contato, né? Ele vai precisar ter uma relação, inclusive, ela precisa dessa figura masculina, né? Até para o crescimento e desenvolvimento dela. Mas você precisa confiar em si, para isso precisa de um processo de autoconhecimento muito bom, confiar nas suas próprias decisões, na mulher que você é, em essência, em presença. Agora, você aceita? Você tem segurança de quem você é? Se você tiver segurança de quem você é, se você se aceita, se você está presente, né, e com autonomia e autodomínio das suas emoções e manifesta isso no seu dia a dia, é isso que ela vai se conectar, tá? É isso que conecta. Inclusive, aí eu sempre esqueço esse ditado, se a Yara tiver aí, a Yara me ajuda. É muito mais fácil. Palavras ajudam, exemplos arrastam. Eu sou horrível com ditado. Eu acho que é isso, tá? Veio um pedacinho lá da... Eu me acho narcisista porque peguei o narcisismo da minha mãe. Então você pode entrar num processo terapêutico e aprender a lidar com essas características, tá? Inclusive, quem sabe, foi algo até que ela embutiu em você, e você passou a se identificar. E você talvez, né, se você quebrar essa identificação, você pode se surpreender com quem você realmente é, tá? É que o pedaço da sua... Sobre estar disponível no trabalho, gostaria de saber se é recomendado, se você acha que existe uma relação de troca no trabalho. Não entendi. É que assim, pensa assim, gente, sobre sempre estar disponível, sabe? Sobre sempre estar disponível é um preço que você paga entendendo o seguinte: se isso é da tua natureza e você tá bem com isso, tudo bem. Agora entenda algo muito importante. Vai acontecer duas coisas nessa relação. Uma, o outro pode ser que ele não entregue da forma e da mesma quantidade, da mesma maneira como você entrega, ou seja, nessa alta disponibilidade. Segundo, tá? Essa alta disponibilidade diminui o teu valor. Então, assim, não que você tenha que ficar fazendo joguinhos e não entregar tudo. Não é isso. Mas, assim, será que você também não está entregando tudo porque precisa ser aceito e ser pertencente? Um padrão que você vem carregando desde lá da sua infância? Entende? Então, assim, porque é impossível, humanamente impossível a gente estar disponível o tempo todo, tá? Inclusive, quando a pessoa sabe que você não está disponível o tempo todo, ela passa a te dar um valor. Ana, você precisa fazer live todos os dias? Cíntia, maravilhosa, ouvindo isso de você, meu coração aquece. Eu faço pouco aqui, né? Tinha que fazer mais mesmo. A palavra convence, mas o exemplo arrasta. Meu Deus, quanto que esse ditado vai entrar na minha... Ditado nenhum entra, ô Jesus. Não, ditado vai entrar, né? Porque a mente, ela é danada, depois ela leva o pé da letra. Oi. Sobre estar indisponível não vai fazer outro se diz... olha lá, ó. Eu acabei de responder a tua pergunta sem saber, tá? Letra M. Gente, é o seguinte, tô com fome. Eu podia falar pra vocês que eu tô com pouco tempo, mas não é verdade, eu tô com fome. Eu faço consulta online assim, mas é só fila de espera, tá? Eu não tenho mais horário para protocolo de atendimento contínuo, tá? Para eu começar e a gente fazer um protocolo. Somente encaixe e daí entra na fila de espera. Mas amanhã, de forma gratuita, online, no conforto da sua casa, eu posso te ajudar muito em relação à dependência emocional, né? Você vai fazer o quê? Você vai entrar aqui no link da bio e você vai se inscrever no DDE, Desvendando a Dependência Emocional. Você vai trazer a sua água de coco, amanhã às 20 horas no Happy Hour. Vai ser comigo e você vai entender muitas coisas com as quais você não entende. E você vai ver só, você vai entender que você precisava estar lá comigo amanhã, tá bom? Ai. É o seguinte... Celso, vai comigo amanhã no DDE, Desvendando a Dependência Emocional. Tenho certeza que você vai gostar.
Pessoal, vou lá bater um rango. Se cuidem, espero que tenha feito sentido, né? Saudades, Ana, muito bom esses minutos aqui contigo. Aquecer meu coração, lembrar do quanto você me ajudou. Eu vejo você. Ai, meu Deus, meu coração. Ai, meu Deus do céu. Vocês não têm noção, né? Do quanto aquece a minha alma. Yara sabe muito bem, né? As Yaras que estão aqui, né? Assim como a Cindy, que me conhece um pouquinho mais tempo. Eu posso ser maluca, posso ter esse meu jeito. Mas se existe algo que faz meu coração vibrar, é poder contribuir com a vida do ser humano. Certo? Se cuidem, excelente rango para vocês, fiquem bem e até a próxima live. A gente se encontra amanhã às 20 horas no DDE. Um beijo grande. Se cuidem, Yaras, Cíntia, César Menotti, todos vocês são especiais, tá bom? Até mais.